onde o presbítero Isaac morava. Então está uma pequena correria. Eu me preocupo e pelo horário, falei até para minha esposa hoje que iremos fazer de tudo para sair quanto mais cedo, mas mais cedo para mim seria daqui a 4 minutos, mas precisamos levar um pouco mais da palavra, além de tudo aquilo que já ouvimos, e também não vamos ser extensos porque Deus já falou. Graças a Deus pela banda, primeira vez que eu escuto. Graças a Deus, a Amanda e o grupo aí, vamos até escolher um nome, né? Eu dei uma dica, não foi? Mas eu não lembro qual foi, não. Adoradores, não foi uma coisa assim? Então assim, mas escolham. É normal. A voz de manhã é uma bênção. Eu me ensino uma coisa que eu faço. Chá. Embora eu quase não gosto de chá, né? Chá. Aí, o chá, eu faço gargarejo com um pouquinho de sal. Eu tomo um gole, mas aí eu faço gargarejo. Como a gente está em jejum, então só faz um gargarejozinho com água morninha. 1, 2, os pulmões eles se abrem e esqueci o nome da palavra aqui também. As pregas vocais. Isso, as pregas vocais. Eu ia falar mais bonito, né? As pregas vocais é assim. Né? Estamos, por favor, não iremos discutir com o Oliveira. O cara é da área. É universitário, respeita. Aí o que acontece? Então, as pregas vocais elas colocam mais. Isso fala para gente que gosta de louvar, Dani e eu, Rebeca, que também mistura as coisas, ora prega, ora canta. É o diferencial da Assembleia de Deus. A gente pode ir para a Batista, pode ir para a Universal, pode ir para qualquer ministério. Sabe, a alegria de qualquer ministério desse aí é ter um assembleiano lá. Porque o assembleiano aqui, ele canta, ele prega, ele limpa o chão, ele limpa o banheiro, ele fica na porta recepcionando, ele faz a entrada, ele cuida das crianças, sabe? Parece que é faculdade. Algumas pessoas até falam para mim que, rapaz, por que Deus às vezes tira muito da assembleia para fora? É porque realmente a gente tem um diferencialzinho, meu irmão. A gente é batalhador demais, a gente canta, prega. Sabe, a gente assovia, chupa a cana e ainda conta. A gente é uma bênção. Então, que Deus abençoe a banda. Está desenvolvendo. Segunda vez só que tocam. Então, estão desenvolvendo bem. Graças a Deus, estão caminhando. Deus vai abençoar maravilhosamente vocês. E está aqui essa consagração. Enquanto assim, Deus nos conceder, através do nosso pastor, a liderança desse local. Esse local aqui, para vocês, é um local que vocês podem ensaiar, é um lugar que vocês podem acertar, podem errar, que na semana que vem vocês vão estar de novo, para que Deus abençoe e que um dia faça igual a banda que estava semana passada, os 3 dias. O mais novinho ali tocou 10 anos para uma só banda famosa no mundo. O moreninho, que é o Melk, tocou para a banda de pagode, para a banda Issa, que não se desviou em certo momento. O João é ex-músico do Mano Walter. O João é aquele que estava tocando guitarra, que é o dono disso, o dono do som. O som que o João tem hoje é um som de trio elétrico. Se a gente quiser fazer uma cruzada hoje até 2.000, 3.000 pessoas, a gente tem som do João. Então, assim, são meninos que a gente olha, que tiveram uma carga muito boa de experiência, mundana, independente, mas tiveram uma carga muito boa lá fora. Mas eu estou falando disso de anos. E quem é músico sabe que daqui a 50 anos ainda vão estar aprendendo música. Então, quero que os irmãos que não tocam na banda, mas que estão na consagração, os apoiem. E vocês lutem, porque vocês vão ter o nosso apoio, vão ter o apoio dos nossos irmãos e as orações. Em nome de Jesus. Livro de Tito. Lá depois de Timóteo, no primeiro fechamento. Palavra bem simples. A palavra de Deus era simples.
Glória a Jesus. Fico muito feliz, irmãos, muito feliz. Sabe, uma das minhas felicidades é quando eu vejo gerações. Ao ver gerações, sim, gerações. Rebeca, quando eu entrei na Assembleia de Deus, em 2002, a Rebeca era dos Cordeirinhos de Cristo, eu acho. Chega a chegar uma vergonha. Oi? Não quero sobre esse detalhe, você era dos Cordeirinhos e pronto. E sem detalhes, que eu não passava de conjunto nenhum, eu era neutro quanto a isso. eu já era da mocidade. E o que acontece? O avô dela era pastor da congregação. O Levi, ele é um simbolismo da congregação Tancredo Neves, que era a subcongregação Tancredo Neves. A Patrícia, ela vem de uma família do Santos Dumont I. A Damile é filha de uma amiga da minha infância. Aí vem a Amanda, que chegou agora, minha esposa, a Shayla, meu amigo que chegou agora há pouquinho. Então assim, eu fico muito feliz quando eu estou em um ambiente em que eu vejo vários rostos de histórias diferentes. Histórias que sejam direcionadas diretamente de vocês, histórias que sejam direcionadas a pessoas que são ligadas a vocês. Eu fico muito feliz mesmo, porque vem vários tipos de recordações. Vem minhas provas e minhas bênçãos na época de Rebeca, na época de Damile, na época da mãe de Damile. Está entendendo o que está acontecendo hoje? As gerações passam e histórias ficam. E é exatamente para isso a história, para ficar. Apenas servir de contos para nós. Né? Capítulo 1, versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos e fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Mas o versículo 5 até a primeira vírgula, a qual a gente considera a parte A, diz: Por esta causa te deixei em Creta. Por esta causa. Que causa? Inicialmente, se entendermos um pouco da história, a gente vai entender que o nosso querido amigo Tito era um adolescente. Alguns falam que era um garoto que fugiu da sua família, outros dizem que era um garoto que não tinha estrutura. A história não diz o que é principal da área judaica, que é a sua genealogia. A Bíblia não fala quem eram os seus pais. A Bíblia não diz por completo de onde ele veio. A história não diz de onde por completo ele veio. Ele traz-nos dúvidas. Então, uma pessoa sem história, sem passado, o que a gente sabe é que ele encontrou Paulo no meio de um caminho. E Paulo começou a pregar o Evangelho, e ele se converteu. E a partir deste convertimento dele, atrelou-se às mensagens e à vida de Paulo, e começou a servir a Paulo. E após este serviço, foi amadurecendo, crescendo. E após alguns anos, algum tempo, Paulo começou a pregar em alguns ambientes, em algumas cidades. E em uma dessas cidades, Paulo começou a pregar, abriu a igreja, começou a pregar, ainda conseguiu reunir alguns irmãos para falar do Evangelho, para aceitarem a Cristo, entenderem que é o Espírito Santo. Só que é um povo muito duro. De Paulo, com 5 graduações, com conhecimento espiritual de ver o próprio brilho da glória de Deus à sua frente, ao nível de praticamente cegar,
profecias diretamente de Deus, vindas de homens, de Deus. Não conseguiu evoluir naquela cidade. E ele continuou o seu caminho. Ele foi para Macedônia, a qual tinha muita vontade de ir. E disse: fica aí, Tito. E Tito ficou, apenas por obediência, inicialmente. Apenas por obediência. Porque seria incoerente Tito achar que poderia ser um grande pastor no lugar de Paulo. Seria incoerente pensar que Tito se achava totalmente preparado para estar naquele ambiente. Ele estava substituindo Paulo. Não bate. E a gente tem que entender isso. Você não vai pegar a minha história e colocar na história desta linda, qual é o nome dela? Da Júlia. Não. É incoerente. Tristemente, eu tenho 35, 5 de agosto. Não gosto de surpresa. 5 de agosto. Gosto de presente, 5 de agosto, eu completo 36. Júlia, linda, deve ter o quê? 5 anos? Tem quantos anos, Júlia? 5 anos, acertei. Está repreendido, senhor. 59 anos. E o que acontece? Seria incoerente. 31 anos de diferença. Não que com 5 anos ela já não tenha uma história a contar, e talvez bem diferente da minha, e talvez com algumas bênçãos ou traumas que eu aos 36 ainda não passei, talvez nunca irei passar. Não, eu não estou falando sobre qualidades de história, eu estou falando sobre tempo, e tempo é experiência. Ontem estávamos conversando com o nosso pastor, aos 62 anos de idade, poucas palavras, ele mudou umas 2 mentalidades nossas, 2 visões nossas, porque ele é mais sábio que a gente, porque Deus não pode nos dar a sabedoria que o nosso pastor tem. Pode, só que as experiências e o tempo faz você lapidar aquilo que Deus te dá. Até entrando na palavra que Dani me falou hoje, e eu estava com vontade de falar desde quando ela começou ali, e ver aquela mensagem, e eu procurando espaço para colocar nesse texto, e não achei agora. Lapidação. Às vezes a gente está na igreja porque alguém mandou. Às vezes a gente está na igreja porque a gente quer estar, mas não nos achamos no comparativo. Porque se eu me comparar a Amanda, se eu me comparar a Levi, nem coragem eu tenho de botar bigode. Então, se eu me comparo ao nosso inteligente amigo Henrique, eu quero saber quem aqui agora faz metade do que esse menino faz, quanto à área tecnológica. Se a gente não se comparar, a gente se quebra. E mesmo que a gente tenha a sabedoria, o conhecimento dele externamente, aqui é outra história. Ele sabe quem é que faz isso, ele já entende horário, sub-horário de culto, quem normalmente recebe mais ou menos oportunidade, o que gosta, o que não gosta, ele mesmo sabe quando eu tiro foto, eu não gosto de tal posição. Então o que acontece? As experiências fazem com que você não seja igual. A profundidade que você deve procurar a Deus, ela não pode ser ou igualar ao outro. É só o tempo, é só o joelho que faz a diferença, é as orações que fazem a diferença, é a comunhão com Deus, é o falar com Deus. Porque se eu quisesse
Se eu quisesse ser igual a alguém, se eu quisesse comparar minha santidade a pessoas, eu tenho amigos meus que eu tenho vergonha de ficar perto deles, porque até a minha paz do Senhor saía seca perto da espiritualidade daqueles meninos. Se Deus te enxerga e te pede para mergulhar mais profundo 7 vezes, é porque a comunhão que Ele tem contigo é específica e especial. Você não é igual a qualquer outro, a tua santidade é menos ou mais, a comunhão é tua e com Deus. A busca tem que ser somente sua, não é porque alguém é mais crente, Stinta é mais crente, Chay é mais crente, ou menos crente, ou mais fiel, ou menos fiel, ou mais puro, ou menos puro, que eu vou me comparar e me achar superior, ou me achar tão baixo, que eu só estou aqui para enfeite, porque alguém colocou, porque eu tenho obrigação. Não, é Deus te impulsionando, dizendo o seguinte: se for por você sozinha, se for por você sozinho, você não vai, você desiste. Eu estou te impulsionando, estou colocando alguém para te empurrar, porque o que eu quero é mais profundo e só contigo. Você entendeu a profundidade de Deus? Você entendeu porque Ele está te pegando pela camisa? Porque às vezes você sente simplesmente um peso nas costas te empurrando. Porque tu ainda estás aqui por conta de todos os teus pecados. Se alguém soubesse de 1% do meu pecado, do pecado de minha esposa, se 1% dos teus pecados aqui, será que realmente você teria honra de dizer: eu estou aqui? Será? Se usasse isso aqui, apenas com um pecado que tu cometeu essa semana, e colocasse nessa tela, tu acha digno de estar aqui no meio? Tu acha que eu sou o coordenador da consagração, que ora, que tem que jejuar, que tem uma família para cuidar, que tenho que dar tempo nisso, ainda sou obreiro da casa do Senhor, ainda tenho compromissos diante todo o ministério? Será que esta é minha postura santa, se Deus colocasse aqui um pecado que eu cometi, será que eu teria a honra de chegar na frente de vocês aqui? Não, irmãos. Não foi por conta dos meus pecados, não, foi por conta do sangue de Jesus Cristo e da misericórdia que me consumiu. Foi porque eu olho para a Amanda, eu olho para as minhas irmãs e simplesmente me acho menor todas as vezes que eu oro mais. Porque às vezes Deus usa Dani sem muito enfeite e Deus opera tremendamente. Deus pega a Rebeca e às vezes numa simples conversa na faculdade, na porta da escola, 2 ou 3 palavras. Quantas vezes alguém já passou por isso aqui? Você fala, às vezes você está tão cheio, tão preparado, leu 50 mil versículos, e quando chega no canto você trava. Às vezes você está tão natural, brincando e resenhando e trocando palavra à toa, e no meio de uma conversa alguém fala algo, você diz 2 ou 3 palavras, acabou-se. Da onde veio esse funcionamento? Da onde surgiu isso? Se você não tinha parado para meditar, é o Espírito Santo dizendo o seguinte: o que eu quero contigo é profundidade. O que eu quero contigo é limpeza, mas eu quero só contigo. Porque da forma que Deus usa o Almir, Ele não vai usar você. Como da mesma forma que Deus vai usar você, nem pense o Almir achar que não pode ser usado. E Ele usa de várias formas, das suas multiformas. E de repente,
jovem ficou. E no meio do caminho, a Bíblia nos diz que Paulo escreveu uma carta, coloca o endereço do servo e o endereçamento a Tito. E engraçado que no início ele fala: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela graça que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele chama de filho. Talvez Tito nem tenha escutado isso ainda, apenas considerações, mas agora foi gravado. Paz, meu filho, por esta causa te deixei entregue. Mas é difícil ainda. Só que agora não é o pensamento da incapacidade pessoal, é o mandamento de quem te conhece. Tito nunca se portou, se colocou à frente de Paulo, ou quis achar que tinha potencial para ser alguma coisa naquela congregação. Ele ficou ali em Creta porque foi uma ordem, mas é a ordem de Deus que faz modificar, requalificar, mudar as situações. E foi por este motivo. E aí o motivo, como é falado, fala sobre simplesmente estabelecer uma outra nova congregação, uma igreja fiel, obreiros firmes. Espera um instante, mas Paulo mal pode pregar, mas Paulo sentiu dificuldade, sim, mas Paulo te conhece. Quer que eu te diga um segredo dessa mensagem? É porque a gente está às vezes numa família desgraçada, destruída, uma família que não é exemplar para nós filhos. E você às vezes pergunta: por que Deus não me deu aquela faculdade? Por que Deus não me deu aquele lugar? Por que aquele emprego não surgiu ainda para que eu pudesse fazer isso? É porque Deus me colocou nesse lugar. Aí é a Creta de Tito. Sabe para quê? Para você mudar, para você ser diferente. Alguém precisa ver o exemplo, alguém precisa ver você indo na contramão de tudo aquilo que está errado dentro daquele ambiente. Porque Deus não me tirou daqui? Porque Deus ainda não fez essa modificação? Porque não, meu amigo? Você não pode perguntar o porquê, não. Você tem que entender que é ali que Deus quer fazer algo diferente em você e espelhar nos outros. O exemplo nunca foi em observar terceiros. O exemplo que Cristo ensinou foi você ser exemplo. Deus precisa contar com você. Deus precisa contar comigo. E talvez de uma forma que doa, mas foi por esse motivo que Ele te deixou lá. Hoje, após mais de 1800 anos, ainda falamos sobre Tito. O pó
nem mais existe de sua vida, mas as palavras e o seu comportamento está aqui escrito, e a gente ainda comenta sobre ele. Ele não foi exemplo apenas para aquela cidade, ele é exemplo para mim e para você hoje, nas reuniões ministeriais, presbiteriais, em todo o mundo, ainda é pregado sobre essas cartas. Sabe o que é? Foi o exemplo que ele deixou. Ele não deixou ser enganado como se fosse alguém grande. Ele se colocou num lugar pequeno, mas ele soube receber no momento certo a ordem do seu mestre, a ordem de Paulo, enviado por Deus, e disse: é por esse motivo que você está na consagração, talvez ruim, difícil, mas é porque eu tenho algo lá para mudar, eu tenho algo lá para melhorar, eu tenho algo para constituir dentro da tua casa, dentro da tua família, na tua escola, na tua faculdade, na tua vida, entre os teus amigos, lá no teu trabalho. Mas eu tenho algo para fazer lá, e é por esse motivo que eu te deixei plantado lá. Foi por esse motivo que ele me trouxe. Foi para entender que o lugar é hostil, mas ele ainda é o dono da tua vida. E aqui eu estou falando sobre sementes que irão virar raízes, crescer árvores e serem frutíferas, que precisam ser moldadas, mas ainda serão frutíferas. Precisam ser moldadas porque às vezes a chuva não cai muito bem na terra. Precisam ser moldadas porque existe um tempo de frutificação e um tempo de mudança de folhas. E a gente também tem que entender isso, que as nossas vidas não são apenas frutíferas. As nossas vidas também, Levi, tem um tempo de renovar nossas raízes e as nossas folhas. E é necessário. É necessário. É necessário entender que a gente precisa vir orar mais. É necessário que a gente precisa meditar mais, amar mais, entender mais, pedir perdão. É necessário. Porque existe o tempo da frutífera, mas existe o tempo da renovação. Todos fiquem em pé em nome de Jesus. Levi, minuto de adoração, que todo mundo conheça. Dessa vez eu vou exigir, ó. Vai esse. Perfeito, com tudo que você faz. Amados, vamos mergulhar em Deus nessa manhã. Já, 14 horas, iremos deixar aqui de volta. Evangelizar, culto de rua, descansar algumas horas, festividade, presbítero Gilvão, Deus usado tremendamente vai estar hoje, conheço Paulo amanhã. Uma festividade não é nossa, mas nós estaremos plantados dentro da festividade, para Deus mudar as nossas folhas. Vai chegar o nosso momento, amor, da gente estourar. Dame-lhe, vai chegar. E a gente olhar assim, financeiramente não há necessidades, agendas, compromissos, igreja, vai chegar. E eu já tive por 36, 25 anos várias oportunidades, e só hoje eu estou falando agora, com essa mensagem de Deus, eu entendo que eu preciso renovar as minhas folhas, e que às vezes não sou eu que arranco elas para ter mais frutos, para podar. É Deus que poda, é Deus que corta, é Deus que tira.
É Deus que traz. É Deus que muda o adubo. É Deus que faz os córregos. Eu ainda lembro que os córregos na fazenda que meu avô cuidava, que é para não encharcar muito, porque a raiz é pesada, e se encharcar demais, a árvore perde. Então tem que fazer os cortes no barro, para que aquela água corra. E às vezes a gente está tão confortável, e por que a gente recebe esses cortes? Porque Deus nos incomoda, porque tem que doer, porque não poderia ser mais fácil, porque aquilo não deu certo. Que incapacidade é a minha de ser aquilo que eu estou preparado para ser? Porque a ordem ainda vai chegar para você ser o que Deus quer que você seja. Só que por enquanto você tem que estar ao lado aprendendo, e se ficou sozinho, espere, apenas faça aquilo que foi mandado, porque a carta está vindo. Quando a carta está vindo, quando a carta vir, você vai entender a ordem. Quando a carta vir, você vai entender o propósito, porque você ficou. Mas eu poderia ter ido com Paulo, mas Deus poderia ter me tirado daqui. Não, Ele deixou aqui exatamente por isso. Agora, depois da carta, poderão surgir 1000 igrejas. Depois da carta, poderá surgir outras bênçãos. Depois da carta, as coisas vão estarem diferentes. Mas espera o momento da carta. Não entende porque Paulo te abandonou. Não entende porque tu ficou sozinho num lugar hostil. Entende apenas que é um momento de silêncio. E que esse momento de silêncio, se você respeitar, algo irá vir ao teu encontro para te trazer o significado de tudo. Amém. Feche os olhos e vamos adorar a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus agora. Ouço o som de um grande rio, muitas águas a jorrar, vem do coração de Deus. Águas claras pra fazer o milagre acontecer, muitas águas de esperança. Sei que o rio vai passar hoje aqui neste lugar, vai romper o impossível. Vejo vidas ressurgir no deserto, uma no meio da igreja, e a multidão prostrada em adoração, mergulha mais fundo, mais profundo para receber santificação, a purificação, intimidade, vestes novas de louvor, uma cura e milagre, uma promessa, o tempo é agora, começou a servidão do deserto, não existe mais, veja você mesmo com seus próprios olhos. São águas claras que descem do trono de Deus. É avivamento pra você e eu. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce no coração de Deus. Pra curar, santificar, renovar, libertar a tua vida, onde transformar. Agora vai a fundo, mais profundo no rio que nasce no coração de Deus. Pra curar, santificar, renovar, libertar a tua vida, onde transformar.
um milagre, uma promessa. O tempo é esse, é agora, começou. Veja você mesmo com seus próprios olhos. São águas claras que descem do trono de Deus. É avivamento pra você e eu. Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce no coração de Deus. Pra curar, santificar, renovar, libertar e a tua vida hoje transformar. Mergulha agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce no coração de Deus. Pra curar, santificar, renovar, libertar e a tua vida hoje transformar. Mergulha agora, vai a fundo no rio que nasce no coração de Deus. Pra curar, santificar, renovar, libertar e a tua vida hoje transformar. Quero mergulhar, hoje eu quero mergulhar, meu Senhor, quero mergulhar nos teus rios, meu Senhor, quero mergulhar. Espírito Santo do Senhor, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, por trabalhar os nossos corações, alimentar as nossas almas. Próximo sábado estaremos aqui. Não sabemos qual o nível da mensagem, não sabemos quem pregará a mensagem, temos apenas uma intuição, um achismo, mas o Senhor já está lá, trazendo aos nossos corações um alimento que nos nutrirá, assim como o Senhor nutriu hoje, através de louvores, através das mensagens, através da comunhão. Alguns devem estar tão tristes que só a paz do Senhor, ou um abraço que receberá ainda hoje no culto ou na consagração, já será para ele refrigério, pelo seu coração atrito, contrito. Mas te agradecemos porque o Senhor estar aqui, foi por esta causa que o Senhor nos trouxe. Abençoa cada um, ó Deus, abençoa o nosso pastor, abençoa todas as lideranças da nossa congregação, ó Deus, nosso pastor presidente. Deus, abençoa meus irmãos, abençoa meus amigos, abençoa esta consagração. E que todos voltem, ó Pai, frutíferos para a sua residência. Que venhamos estar nos mais trabalhos nos próximos horários, mas que em nenhum momento deixemos, ó Pai, o controle em nossas mãos, mas sim sempre nas tuas mãos. E todos dizem amém. Amém.